Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totally News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui eu falo de notícias de carro, sem roteiro e improvisado, quase todos os dias. Aqui é o lugar para você se informar sobre o mundo automotivo enquanto se entretém. E eu tô bom, você tá bom? Espero que você esteja e vamos para as notícias de hoje. E no vídeo de hoje nós temos o foco então em duas notícias principais sobre a Nissan, que foi o que saiu até agora sobre o Salão de Tóquio que está acontecendo lá no Japão, obviamente. A primeira da Nissan é o primeiro facelift do Nissan Z. O carro agora ele oficialmente mudou de nome, É uma coisa bem esquisita. Esse aqui ele foi lançado como Nissan 400Z, para dar sequência à nomenclatura da linhagem do carro, mas a Nissan no meio do caminho decidiu trocar de nome, e aí ele vira apenas Nissan Z, e aí a versão mais potente, que é o Nissan Z Nismo. O 400 era uma referência à potência dele, Então agora o Nissan Z tem o seu facelift aí de meia vida, e agora ele tem uma nova dianteira aqui. Não uma nova dianteira não, perdão. Ele tem um novo para-choque, e eu acho que o farol também mudou um pouquinho também o desenho dos elementos internos aqui, Mas o novo para-choque deu uma cara bem mais bonita pro carro, na minha opinião, porque antes ele tinha aquela grade do para-choque muito reta, que não combinava com a forma do carro mais redondinho, Aqui agora a grade ela tem um formato de trapézio, abrindo um pouco mais aqui na lateral. E ele tem essa divisão aqui na cor do veículo, criando uma textura de grade em cima e outra embaixo, que é uma coisa que a gente viu, acho que lá no Salão do Automóvel alguns anos atrás. Agora ele faz parte aqui da versão inicial do modelo. E essa linha aqui no para-choque, eu gostei bastante dela porque ela cria uma divisão que lembra um pouco aquelas barras de para-choque de ferro dos antigos Nissan, por exemplo, sei lá, o 240Z. Deixou a dianteira ainda mais nostálgica. E aqui também no para-choque tem um front lip integrado aqui, Cria também um vinco bem mais legal para para-choque. O carro deveria ter sido lançado já com esse para-choque aqui, que teria sido bem mais bonito. Facelift, assim, crucial para o design desse carro. A traseira eles não mexeram, mantiveram o teto preto com essa barra cromada aqui para criar uma elevação, Eu não gosto muito dessa linha aqui do teto aqui, eu acho ela meio confusa. Mas de qualquer forma, agora sim eu posso dizer que esse carro tá bem bonito. É um dos esportivos mais legais que a gente tem à venda hoje em dia. É uma das poucas coisas que a gente tem da Nissan que ainda presta. O interior aqui nessa combinação aqui dos renders de lançamento ficou bem legal essa combinação. Eu sempre gosto muito, de dois tons no interior, um tom mais escuro e um tom mais claro puxando pro marrom. Então não temos mudanças assim de interior, não temos mudança de motor, de câmbio, nem nada. É só um novo para-choque, novas rodas também, que por algum motivo tá me lembrando um pouco as BBS RK. Por algum motivo tô me lembrando isso. Gostei também que essa roda ela tem uma outra abordagem para essas rodas modernas pretas de face diamantada, onde eles deixaram aqui polido só as bordinhas aqui, criando, quando você olha de longe nessa imagem menorzinha aqui, cria tipo uma sensação de que o pneu tem uma faixa branca, o que também emula aquela nostalgia, ao mesmo tempo que essa faixinha prata aqui na roda também combina um pouco com aquela linha prata do teto, Então, combinação muito bonita. Motorzão aí é o V6, se eu não me engano, biturbo 3.0 de 400 cavalos, o mesmo motor do Nissan Skyline, daquele sedã da Infiniti, Então, esportivo aí, muito legal, é o tipo de carro que tá em desuso no mercado, então quando tem a gente tem que celebrar. E essa cor também ficou bem bonita, Então tá aí, Nissan Z 2027, deve ir assim até 2050, porque a Nissan não muda a plataforma dos seus carros, mas tá aí, é um baita esportivo. Se você gostou aí, comente a sua opinião aí embaixo. E já que vimos o novo Nissan Z, temos aqui uma coisa um pouco mais concreta, Porque o Nissan Z foi só renderizações divulgadas, agora a gente tem aqui o primeiro protótipo construído do que pode ser o futuro do powertrain dos carros esportivos da Nissan. Esse aqui é o Nissan Aura RS Nismo Concept. Ou melhor, peço perdão que eu estou com um pouquinho de dificuldade de decorar o nome desse carro, é Aura Nismo RS Concept. O que é o Nissan Aura? O Nissan Aura ele é um monovolumes, uma mistura de hatchback com monovolumes. Caso você não saiba o que é esse Nissan Aura, o Nissan Aura é um hatchback monovolumes, quase que um monovolumes, a linha aqui cria uma sensação de monovolume, desse carro com entre eixos de hatchback mais uma altura aqui mais altinha. Isso aqui é uma interpretação da Nissan, na minha opinião,
do que foi durante muitos anos o Honda Fit. E no Japão ele vende bastante, vende uma quantidade considerável lá no Japão. É um monovolumes JDM, esse daqui. Ele substitui na linhagem dos hatchbacks da Nissan, ele meio que substitui ali o Tida, de ficar ali um pouquinho acima do March, com uma abordagem um pouquinho diferente. Ele meio que seria um sucessor espiritual do Tida, só que puxando mais essa vibe de Honda Fit ou Honda Jazz, chame do que quiser, né? E aí, com base nisso daqui, a Honda criou o seu esportivo conceito para desenvolver e testar o mercado em relação ao seu powertrain, que é aqui onde fica a coisa interessante. Este carinha aqui, ó, mostrado no salão do automóvel, ele é uma vitrine para o futuro powertrain dos esportivos da Nissan, provavelmente. Antes, uma passadinha rápida aqui pelo design, né? Para comportar esse novo powertrain, a Nissan deixou a carroceria do carro alargada, colocaram aqui as rodas Nismo, que eu tenho quase certeza que são as mesmas daquele Skyline Z-Tune, né? Parecem muito com elas. Então o carro ficou mais largo, um pouquinho mais baixo, né, em relação ao solo, umas rodas bonitonas, um pneu aqui bem mais largo, né, para conseguir tracionar. E aí as mudanças foram profundas na parte de powertrain, porque esse carro ele tem um motor elétrico no eixo traseiro e outro motor elétrico no eixo dianteiro. Mas você fala, tá, Kelvin, então isso aqui é um hatchback esportivo elétrico, por que você tá falando dele? Porque tem algo interessante. A grande questão para mim está aqui no fato de que esse carro, mesmo sendo elétrico, ele não parece ter uma altura de carroceria diferente da versão de rua, né? Então ele tem uma bateria que não é muito gigantesca. E aqui tá o pulo do gato, ele também tem um motor a combustão. Ele também tem um motor a combustão, que é um motor 3 cilindros 1.5 turbo. Esse motor 1.5 3 cilindros turbo gera aproximadamente ali 140 cavalos. Só que esse motor não tem uma especificação de torque nas matérias e ele não entra na conta de potência do powertrain, porque ele funciona como um motor gerador para a bateria. Então ele é um elétrico que ele não vai na tomada. Você tem que encher o tanque e aí esse motor vai fazer a função de gerador, operando sempre ali na faixa de rotação ideal, para carregar as baterias que estão no assoalho, para então as baterias mandarem energia para os dois motores. Ele tem um motor elétrico aqui no eixo dianteiro de 204 cavalos e 33 kg de torque, e tem também um outro motor elétrico no eixo traseiro, esse um pouco mais fraquinho, esse aqui ele tem 136 cavalos e 19,5 kg de torque. A Nissan, na divulgação do material desse carro aqui, né, no Salão do Automóvel de Tóquio, eles não divulgaram uma potência combinada desses três motores, o que pode ser um indicativo de que isso aqui ainda está em desenvolvimento, então eles não têm um dado, ou pode ser que talvez também eles vendam uma versão só com motor dianteiro elétrico e outra versão só com motor traseiro elétrico. Ficou um pouco confuso, né? Mas se caso a gente fosse criar, então, um número para fazer o clickbait, a gente deveria somar, então, só a potência dos dois motores elétricos, né? Porque tem o torque instantâneo e tudo mais, então o motor a combustão ele não entra nessa conta por ele ser só gerador. Se a gente fosse somar, então estamos falando aí de mais ou menos um carro de 330 cavalos e seus, arredondando também, 50 kg de torque, né? Um carro muito mais torcudo do que potente. Ele seria um four-wheel drive, né? As quatro rodas tracionam, mas não em conjunto, né? Porque os dois motores ali vão estar operando diferente. Eles não especificaram se há uma vetorização de torque também, né? Não colocaram isso no press release. Mas pensando que é um hatchback de 330 cavalos, 50 kg de torque, com torque instantâneo, e pensando também que esse carro não ficou tão pesado, né? Porque uma crítica que eu faço a esse tipo de híbrido é que ele é muito mais complexo, isso é verdade. Num uso de mundo real, né, num dono desse carro de mundo real, ele vai sofrer com muito mais manutenções, ok? Mas ainda assim, né, considerando que isso aqui é para ser uma vitrine de tecnologias, é uma tecnologia interessante. E o carro não ficou tão pesado, né? Mesmo tendo a bateria, mesmo tendo dois motores elétricos, mesmo tendo motor a combustão, mesmo tendo tanque de combustível, com toda essa complexidade da parte eletrônica do carro, ainda assim ele ficou com 1.490 quilos, o que é apenas 40 quilos mais pesado do que um Audi RS3, o que para um carro elétrico, de novo, é uma coisa muito boa. Isso mostra que tem potencial nessa plataforma. Imagina que eles consigam fazer com isso daqui um carro coupé.
E aí entra naquilo que a gente falou uns vídeos lá atrás aqui no canal, de que a Nissan quer lançar 5 novos esportivos, né? Que a gente estava teorizando aqui num vídeo uns dias atrás, né? Então pode ser que os esportivos da Nissan que virão no futuro terão de base algo como esse powertrain aqui, o que é uma mistura entre uma tecnologia mais entusiasta com esses motores elétricos para não poluir, né? Tudo bem que a gente tá numa queda dos carros elétricos, né? Os carros elétricos perderam, a combustão interna venceu, na minha opinião, mas ainda assim, se isso for uma forma da Nissan trazer de volta vários esportivos, que seja. É melhor assim do que puramente elétrico. E vamos combinar que esse Aura Nismo RS ficou bem mais bonitinho, bem mais agradável aos olhos do que aquele Nissan Hyperforce, que a gente fez um vídeo lá em 2023, né, quando ele foi lançado, né? Então, tem potencial isso daqui, tá atrasado. É o mesmo que eu falei aí de marcas como a Jaguar e várias outras, né? Tá atrasado no desenvolvimento. Isso aqui era para ter sido lançado lá em 2020, 2019, e aí seria uma revolução, eles seriam à frente do tempo. Dado essa reviravolta de mercado onde os elétricos estão morrendo de novo, tá um pouco atrasado, mas ainda assim achei promissor ver que a Nissan ainda tem alguma verba para investir em algum tipo de avanço, né? É legal ver a Nissan indo para frente em vez de ficar estagnada, né? Porque eu tenho vários vídeos aqui mostrando como que a Nissan quase faliu ano passado, né? Então achei um indicativo interessante esse carrinho aqui pro futuro da marca. Se você é fã da Nissan, você deveria também estar ansioso por isso aqui. Tem potencial. Não tá lindo, mas também não tá horroroso, então vamos ver no que vai dar isso daqui, né? Já pensou o retorno do Nissan Silvia com esses motores elétricos no eixo traseiro? Já pensou? Tem potencial, tem potencial. Esse vídeo então fica por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, hype o conteúdo, se possível também, estiver vendo pelo celular. Se inscreve para não perder os próximos e um salve para os membros que estão aparecendo aqui do lado, fechou? Um abraço e até a próxima. Valeu! Eu fiquei o vídeo inteiro sem usar o meme de farmar aura. Isso tá me incomodando. Porque eu gravei esse vídeo na live e ficou ruim, eu gravei de novo aqui agora, e de novo eu não usei a piada do farmar aura. O que tá acontecendo comigo? Cadê minhas piadas cringe, cara? Esse Autotelio não é mais o mesmo. Esse Autotelio não é mais o mesmo. Não. Tá errado. Tá errado.